E aí, turma do canal PSI, como é que vocês estão? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais uma aula de Photoshop. Hoje aprenderemos a criar um packzinho de ícones no Photoshop, personalizado. A gente mesmo vai criar algo novo e não ficar pegando coisas que já existem na internet. Ter essa personalização, ter a sua identidade na arte como um todo é crucial. E você aprender a dominar todas as ferramentas e funções do Photoshop também. Então aqui você vai aprender muitas dicas legais. Eu vou começar criando um packzinho aqui com 4 ícones. Eu vou criar demente, porque eu já criei algumas vezes, então eu consigo imaginar. Mas o que eu coloco, uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, quando vocês vão criar um packzinho. Bom, digamos que você está criando um banner de divulgação do seu próprio trabalho. Você é um designer gráfico. Você pega elementos, fotos reais, né, que compõem aí o seu dia a dia, por exemplo, de um computador, de um mouse, de um teclado, e você imagina como que aquela imagem pode ser transformada em um ícone de maneira simples, básica, com poucos elementos, porque o ícone precisa ser dessa forma, simples. Precisa transmitir a ideia aí de uma maneira muito rápida em poucos segundos. Então o que não é muito difícil da gente fazer, né? É até mais fácil. Então eu vou utilizar aqui ó, a ferramenta de retângulo arredondado. Eu vou criar um packzinho de ícones para eventos em geral. Shows, palestras, enfim, que normalmente a gente precisa colocar, por exemplo, um ícone de calendário para a data, um ícone de relógio para o horário, aquele íconezinho de local para onde acontecerá o evento, você coloca o endereço e um ticketzinho ali para nós colocar, por exemplo, o valor do ingresso, ou se não haverá valor, será gratuito. Enfim, vou criar esses 4 ícones. Nesse vídeo a gente vai criar um packzinho de ícones voltados para flyers, banners de eventos, festas, shows, palestras, enfim. E se você quiser técnicas profissionais para a criação de um flyer, um banner por completo, a gente tem o curso de criação de flyers e banners no Photoshop, lá na loja photoshop.com.br. Vai abrir essa página e você vai ver todos os detalhes do curso. Clica aqui e assista o vídeo por completo. Vai ver o valor que está disponível e na época que você clicar no link que está embaixo aqui desse vídeo, se esse botão estiver disponível é porque a sua vaga ainda está te esperando. E aqui ó, todos os flyers que você aprenderá durante o curso. Flyer, banner, enfim, técnicas que você pode aprender, absorver e aplicar para determinada necessidade, determinado cliente que você esteja atendendo. É possível ganhar dinheiro trabalhando com Photoshop. E a criação dos ícones que você vai aprender nesse vídeo é apenas um detalhe de um todo, para você finalizar e ter uma arte totalmente única dessa forma que você está vendo aqui nas aulas. Ó, você veja que a gente utiliza bastante íconezinhos em várias ocasiões. E é isso que você vai aprender na aula de agora. Vamos lá para a aula. Caso você se interessar no curso completo, primeiro link na descrição e te espero lá. Pegando a ferramenta aqui de retângulo arredondado, lá na barra de propriedades a gente pode alterar o tamanho do raio, o quão redondo será a bordinha. Aqui eu vou deixar 40, vamos ver. Acho que tá legal. E aqui, como eu falei, estou criando de cabeça, porque eu já tenho mais ou menos uma noção. Estou imaginando um calendário aqui, ó. Como que eu vou criar um ícone bem simples para um calendário. Uma dica bem legal, ó. Eu vou pegar aqui o retângulo arredondado, mesmo diminuir um pouco o raio, deixar um 20 aqui, criar uma nova camada. Eu vou criar agora a parte interna. Eu vou criar esses ícones de maneira vazada, que a gente possa utilizar com apenas uma única cor. Isso é muito interessante também. Você pode, se tipo, o fundo for mais branco, você utiliza ele com alguma cor mais escura, ou vice-versa, né? Se o fundo for mais escuro, você utiliza branco ou alguma cor mais clara. Aqui eu alterei apenas a cor da forma para verificar, mas eu vou unificar as duas, ó. Vou até aumentar um pouquinho, Ctrl T, Shift mais Alt. Aqui está centralizado? Tá. Qualquer coisa para centralizar, você seleciona as duas formas, as formas que você quer centralizar, pressionando Ctrl. Ferramenta mover, lá em cima você consegue, ó, o alinhamento. Horizontal tá ok. Eu não vou querer aqui a parte de cima, que eu vou colocar aquelas aspiralzinhas, não sei exatamente o nome, que serve para virar as páginas do calendário. Mas enfim, selecionando as duas formas, eu vou mesclar a forma que está em cima com a que está embaixo, e ela vai gerar uma única forma. A gente faz isso selecionando as duas. Aqui já tem a propriedade, ó, caso você não tenha essa janelinha, você vem em janela, propriedades. Você vai ter as propriedades da forma. E vou selecionar essa daqui, ó, essa opção, que vai selecionar, subtrair e excluir as formas sobrepostas. Clica nela e dá um Ctrl E. Então a gente conseguiu mesclar as duas formas numa única só. Agora se a gente altera a cor dela, a gente tem uma cor única para toda essa região. Só deixa eu dar um Ctrl Z, vou fazer a mesma coisa, ó, voltar aqui
né, selecionar essa forma de cima, nesse canto aqui de cima acho que eu vou querer raio 0, ó. Ou para tirar essa linkagem, para modificar apenas um canto. Ó, apenas no canto de cima eu vou querer ele zerado. Vai ficar um detalhezinho a mais, fica legal. Aí agora sim, seleciona as duas, excluir formas sobrepostas e Ctrl E. Show de bola! Agora eu vou criar uma nova camada. Vou pegar aqui, pode ser talvez inclusive a ferramenta de retângulo arredondado. Só vou aumentar aqui o raio, 1,80. Vamos ver se fica legal. Fica. E aqui, ó, vou dar um Ctrl J para duplicar, arrastar aqui para o centro, Ctrl J, arrasto para o lado. Show de bola. Só que o que eu vou querer aqui é que fique vazada apenas essa parte interna. Então eu posso apertar Ctrl, selecionar, ó, Shift mais Ctrl, clica na miniatura da camada desse segundo pino, Shift mais Ctrl, clica na terceira e faz a seleção das três. Agora eu vou selecionar a forma de baixo, a base, e colocar uma máscara de camada. Na máscara de camada aqui vou dar um Ctrl I para inverter essa seleção, porque ele tinha ocultado tudo menos esses pingos, e é exatamente o contrário que a gente quer. Agora eu inclusive posso remover esses pinos aqui, ou então, deixa eu ativá-los, pegar um por um, ó, Ctrl T, Shift mais Alt e diminuo. Que é exatamente esse pino que eu quero, para fazer tipo meio que aquela aspiralzinha. Ctrl T, Shift mais Alt, diminuo igualmente. Se quiser dar um Ctrl R e puxar aqui uma reguinha para você ter exatamente o local. Ctrl T, Shift mais Alt. Aí nas três, correto, show de bola, posso voltar as réguas. Massa, e agora eu vou colocar apenas alguma coisa que represente, como se fosse aqui os dias. Eu não vou colocar os dias bem certo no calendário, porque você tem que lembrar que o ícone é uma coisa bem pequena. Então você tem que retratar aquela informação de uma maneira bem abstrata, bem superficial, para que você consiga visualizar de uma maneira pequena. Pegar aqui a ferramenta retângulo arredondado, mesmo só com um raio menor, aqui uns 10, por exemplo. Veja que a gente utilizou apenas essa ferramenta para criar esse ícone. Acho que aqui mais ou menos está legal. Eu vou colocar uns 3 no máximo, nem vou colocar 4. Ctrl J, né, duplicando então. Posso pegar as 3 camadas correspondentes a esses 3 pontinhos. Ctrl J nela, para duplicar e arrasto para baixo. Ctrl J de novo e arrasto para baixo. Clico na primeira, agora são 9 camadas, né? Então aqui, ó, na nona. E agora centralizo aqui. Aí tu pode fazer até o seguinte, ó, pressiona Ctrl, com a seleção automática ativada, clica no botão que você deseja, que ele vai selecionar automaticamente aqui a sua camada, olha só. O painelzinho de camadas ele foi direto lá. Eu posso deletar essa primeira, que às vezes o mês não começa bem certinho, completo, aí fica como você desejar. E dessa forma bem simples a gente já criou um ícone no Photoshop. Deixa eu alterar aqui essa cor da base para preto. Olha só, a gente já tem o ícone do calendário, muito legal, bem personalizado. Você pode juntar todas essas informações numa única pasta, clica na primeira, pressiona Shift, clica na última, Ctrl G, jogou dentro de uma pasta, calendário, renomeia ela aí. E agora quando você quiser fazer alguma alteração, incluir no seu flyer, no seu banner, você pode, ó, Ctrl T, se quiser aumentar gigantescamente, você pode fazer isso. E você não vai perder resolução. O que aconteceu aqui, ó, como um problema, que eu considero um problema, é que a gente perdeu exatamente o ângulo da curvatura. Acho que ele se manteve com a mesma curvatura nas bordas, com o mesmo raio. E aconteceu isso. Mas o que você pode fazer para corrigir? Clica com o botão direito do mouse e converte em um objeto inteligente, que ele vai manter as proporções e ainda continuará editável futuramente. Então agora pressionando apenas Alt, você aumenta, dá um Enter. Você tem aí com uma altíssima qualidade também seu ícone, olha só. E agora você pode também diminuí-lo sem problema algum. Normalmente a gente vai utilizar pequeno o ícone. Coloca aqui, digita a data aqui no caso. Ou qualquer coisa, né? A data que for, no caso, você já tem lá pronto. Ou se digamos aqui, ó, estou fazendo um exemplo, né? Rapidamente. O fundo do seu banner for colorido ou for, enfim, tiver alguma informação. Você pode utilizar de maneira branco, né? Normalmente eu utilizo ele branco.
Isso daqui não faz parte do tutorial, apenas uma aplicação, um exemplo de aplicação. Bom, ó, só um exemplo, digamos que o seu flyer tem algum fundo, alguma coisa, 2 cliques ao lado aqui do calendário, abrindo a janelinha de estilos de camada, você coloca uma sobreposição de cor e escolhe a cor desejada. Ou seja, o branco fica legal ao utilizar nesses esquemas que o fundo possui alguma cor sólida. Show? Então deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, 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 Ctrl Z. Aí voltou a pastinha do calendário. Show, eu vou deixar aqui do lado. Pode dar um Ctrl J e deixar uma pasta editável aqui e outra convertida em objeto inteligente? Pode, aí como você preferir, mas eu vou deixar normal assim. Criar aqui do lado agora outros exemplos e utilizando mais ou menos a mesma base. Eu não vou ficar exatamente comentando passo a passo que nem fiz aqui no calendário, porque você vai ver que ele se repete, o mesmo padrão. Se você pegar o passo a passo que eu fiz nesse calendário, você vai conseguir criar os outros ícones também. Só que agora, ao invés da ferramenta retângulo arredondado, utilizar a elipse para fazer um relógio. Cria uma nova camada e bora lá. Ó, duplicando a camada. Shift mais Alt diminuo e eu vou ocultar a forma de cima com a forma de baixo para criar aquela base e utilizar o ícone de maneira vazada. Seleciono as duas camadas, só deixa eu colocar outra cor para você verificar. A forma de cima está dessa forma, ó. A forma de cima está dessa forma. Seleciono as duas aqui, ocultar, subtrair a forma sobreposta, Ctrl E, mesclou. Vou colocar para preto, show de bola. Ó, Ctrl T, girar no sentido horário, cliquei com o botão direito do mouse. Para indo duplicando só no Ctrl J e arrasta lá. A questão do alinhamento é aquilo de você pegar as ferramentas que você, as formas, as camadas que você deseja e a camada como base, ou seja, peguei essas duas aqui e a base como referência, pressionando o Ctrl. Ferramenta mover selecionada, lá na barra de propriedades a gente faz esse alinhamento. Aí, ó, show de bola. Aqui eu vou utilizar um esquema de distorção, então eu viro ao menu editar, eu dei um Ctrl T na forma, menu editar, transformação, perspectiva, melhor dizendo. Deixar aqui ó, um pouquinho mais fina a ponta, o ponteiro, como se fosse o ponteiro do relógio aqui dos minutos. E selecionando o outro, fazendo a mesma coisa com o das horas. Ó. Ctrl T, transformação, perspectiva. Agora basta selecionar aqui e posicioná-lo. Aí você coloca a hora que você desejar, né? Eu normalmente coloco tipo um horário bem fictício, mas algo como se fosse beirando meia-noite, 11 horas, porque normalmente esses eventos são noturnos. Já que eu estou criando um packzinho aqui para shows, festas, enfim, faz mais sentido. E dessa maneira bem rápida, ó, criamos um relógio também personalizado, que muito provavelmente só você terá como ícone para utilizar nas suas edições. Seleciona todas as camadas, primeira, lá na última Shift, Ctrl G, jogou na pasta, renomeia, relógio. Simples, né? Ó, 2 ícones rapidão, que você também pode utilizar naquela questão que eu falei. Inclusive, ó, dando 2 cliques ao lado aqui, você pode utilizar como a cor sólida, né, que você desejar, olha só. E também a questão que eu acho que é legal, assim, às vezes você tem um fundo que não seja tão poluído, assim, que você consiga brincar um pouco mais com o ícone, você pode colocar também uma sobreposição de degradê, também fica legal. Que eu já tenho meio com degradê criado, esse outro aqui, ó, fica massa utilizar, né? Fica bonito. Como eu falei, eu vou criar um ícone de localização aqui também, rapidamente. Aqui agora eu vou utilizar a ferramenta caneta, vou tentar utilizá-la. Ferramenta elipse, beleza, criando a bordinha de cima aqui. E agora a ferramenta caneta, vamos ver se dá certo. Eu estou imaginando aqui na minha mente, né, algo. Vou pegar aqui uma régua. Aqui, ferramenta caneta. Criar aquele ponteirinho aqui, ó. Onde que é o centro disso?
pouquinho, ó, não deu certo, fui no olhômetro, agora deu certo. Então selecionando a ferramenta forma, criar uma nova camada e vou fazer aquele ponteiro aqui embaixo. Beleza, fechamos a forma, será que ficou legal? Putz, vamos ver. Remover aqui, remover lá em cima. Ó, eu fiz uns testes aqui, eu dei apenas 2 setinhas para baixo, acho que ficou melhor ainda assim, ó. Ele só ficou uma pequena quebrinha que você pode colocar uma máscara de camada. Vim aqui com um pincel na cor preta. Diminuir aqui e ó, agora a gente faz o ajuste. Eu acho que agora ficou perfeito. Vamos ver. Aí, ó, perfeito. E eu vou criar uma nova elipse aqui em cima também para fazer aquele questão da subtração de formas. Vamos ver se esse tamanho tá legal. Eu acho que sim. Veremos. Com a camada de baixo, né? Seleciona as duas, subtrair, Ctrl E. Bom, acho que ficou legal. Vou colocar aqui em preto. A parte de cima em preto também. Aqui no caso vou colocar uma sobreposição de cor dentro do estilo de camada, porque já não é mais uma forma, né? Uma forma personalizada. Continua vetorizada, mas sem ser uma forma personalizada. E aqui vou colocar aquela parte de baixo, como se fosse aqui a área, né? A localização. Pegar uma nova camada e arrastar para debaixo dessas outras. Para ele ficar por baixo mesmo. Aqui mais ou menos assim. Vou manter o alinhamento, a largura mais ou menos do ícone de cima. Então, aqui. Coloco aqui embaixo. E também posso fazer a questão da sobreposição de formas e ocultar o que está por cima. Posso dar inclusive, ao invés de criar uma nova camada, ó, Ctrl J, Ctrl T. E diminuo. Vou fazer algo meio que dessa forma, assim. Pode ser que fique legal. Vou colocar outra cor só para você imaginar, ó, como que vai ficar. Vai ficar show. Eu seleciono as duas formas e faço o esquema da subtração. Coloco em preto, show de bola. Sabe aquele íconezinho do local? Então, ó, tá pronto também. Se você achar que ficou muito gordinho aqui, quiser deixar algo mais fino, seleciona as duas formas aqui e achata ele um pouquinho. Mas eu achei que ficou legal, eu quis deixar dessa forma mesmo. Para que tipo ele não fosse, sabe, algo muito mais estreito do que os outros ícones. Isso daqui é legal também você ter uma percepção. Tipo, criar ícones meio que façam sentido, que pareçam mesmo um packzinho. Não um totalmente diferente do outro. Eu acho que aqui faz meio que uma menção de que é um packzinho. Tá dentro do propósito. Talvez eu acho que esses pingos aqui eu acho que eu diminuiria um pouco mais. Ficar com um respiro maior. Não sei se eu falei durante o tutorial, né? Mas a régua Ctrl R para aparecer, você clica aqui e arrasta tranquilamente. Sem segredo algum. Aí eu acho que agora ficou mais legal. Show. Eu vou criar agora por último, como se fosse um ticket, um ingresso. Também aqui a ferramenta retângulo arredondado. 10, 15. Não, um pouquinho mais que 25 de raio. Só aqui deixa eu jogar dentro de uma única pasta, né? Essas informações aqui referentes à localização. Crio uma nova camada e vou criar o ícone do ingresso. Mais ou menos assim, fica legal. Ó, aquilo que eu falei, o ingresso vai se parece com um ícone mais horizontal, então a gente pode dar um jeito de deixar ele mais dentro de um contexto. Por exemplo, talvez dando um Ctrl R, pressiona Shift e deixa assim na diagonal, ele dá uma preenchida melhor e fica mais próximo do que é o tamanho dos outros ícones, olha. Vai ficar mais interessante. Só que isso daqui a gente pode fazer depois que fizer todas as alterações. Dei um Ctrl Z e voltei aqui. Depois a gente deixa dessa forma. Então colocando aqui, ó, mais uma nova camada, vou criar um cortezinho, como se fosse nos ícones aqui, nos ingressos. Pode ser com a ferramenta elipse? Pode ser. Então, pressionando Shift, criamos uma elipse perfeita. Bem no centro, vem aqui também.
Ó, pegar a primeira elipse, retângulo arredondado, subtrai, Ctrl E. Ah, aqui tem um problema, que vai ficar a forma de fora, daí a gente tem que ocultar com a ferramenta caneta. É possível, mas aqui dá pra gente fazer de uma maneira mais simples com a máscara de camada. Então aquele esquema do pressionar Ctrl, selecionar toda a região, Ctrl mais Shift na outra também, vem na forma, camada de baixo, aplica uma máscara de camada. Ó, ele deixou apenas essas partezinhas, só que agora na máscara de camada a gente dá um Ctrl I e inverte a seleção. Show, era exatamente isso que eu queria. E agora eu posso fazer apenas um tracejadinho, como aquela parte de destacar o ingresso, e eu acho que já está pronto, não precisa algo muito difícil não. Aquele esquema da simplicidade, que já pareça algo e seja simples, que possa identificá-lo de maneira bem pequena, que é essa função do ícone. Por exemplo, se a gente fizer um tracejado assim, mais ou menos, acho que até um pouquinho maior. Mais ou menos aqui. Só dando um Ctrl J, coloca aqui embaixo, Ctrl J, com a mesma distância, e vai dando Ctrl J até completar. Pegar o primeiro, o último, pressionando Shift, centralizo no meu arquivo, perfeito. Posso até dar um Ctrl G, não vou dar, vou Ctrl Z, voltar aqui. Fazer aquele esquema do pressionar Ctrl, fazer a seleção, Ctrl mais Shift, e faz seleção em todas as outras miniaturas. Aproveita que a gente já tem a máscara de camada, pega aqui o pincel na cor preta, pinta essa área aqui, correspondente à seleção que a gente fez, pintou, Ctrl D para tirar a seleção. Pode remover, inclusive, esses retângulos aqui. Ó. Agora sim, ó, pressionando o primeiro, clica no último, Ctrl G e tira a visibilidade. Deixa ativo lá caso você queira fazer alguma alteração futura. Esse daqui, então, como se fosse um ingresso. Clica no primeiro, aqui no último, Ctrl G, ingresso. Agora sim, você dá um Ctrl T, Shift e rotaciona aqui para deixar meio na diagonal, preenchendo como se fosse os outros ícones aqui, ó. Veja, turma, como que de maneira bem simples, a gente com as ferramentas de forma e tal, caneta, a gente criou ícones personalizados. Daí você me pergunta, Alisson, mas será que não haverão ícones parecidos na internet? Com certeza haverão, mas com esses nível de detalhe, pode ter certeza absoluta que somente os seus. E outra, que você consegue criar às vezes ícones que você não encontra na internet. Às vezes você está criando algum projeto que é bem específico para um determinado tema e você precisa de ícones para fazer uma linkagem, para deixar mais ilustrativa aquela tua arte e mais original também. Aí você consegue ter o poder de criar seus próprios ícones, sabendo como que faz isso no Photoshop. Conhecimento nunca é demais. Se você está aprendendo e querendo dominar o Photoshop por completo, tá aí uma excelente dica, várias dicas que foram dadas nessa aula.